Gente, deu 6h30. Eu mandei faz pouco tempo no grupo, vão entrando novas pessoas, mas eu vou começar para vocês que entraram antes não se sentirem, né, deixadas de lado. Primeiro eu quero me apresentar e dizer, antes de me apresentar, que esse workshop, ele tem, sem problemas, Nath, vai dar tudo certo. Ele tem foco em análise de estilos, mas principalmente foco para empresárias. Eu tenho cursos no ramo de marketing, tenho cursos no ramo empresarial, mas o meu foco, eu sou consultora de imagem voltada para empresárias. Então, a gente sempre leva em consideração, na hora de fazer a sua análise de estilos, o que você gosta, o que você acha bonito, a sua personalidade, mas também a gente tem um foco muito grande nos seus objetivos, naquilo que você deseja alcançar enquanto profissional. Eu sempre falo que a profissional, ela não é só profissional, ela é mãe, ela é esposa, ela é várias outras coisas. Mas o nosso foco é para que você alcance os seus objetivos de forma mais rápida, incisiva e eficaz, tá? Eu fiz um material bem interessante para a gente e eu vou começar a compartilhar aqui. Antes de tudo, meu nome é Gabriela, eu sou consultora de imagem e como eu sou empreendedora, eu me sinto muito íntima das empresárias. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal do marketing com o qual eu trabalho para a gente procurar um outro nicho. Mas, gente, as empresárias, elas tocam o meu coração porque eu sei o que é ser uma empresária e eu sei o que é ser uma pequena empresária. E sei o quanto é importante a gente investir em cada área que a gente investe. Tanto no marketing, quanto no conhecimento, quanto, principalmente no meu caso, na minha imagem. Porque eu sempre falo, antes mesmo do seu cliente ouvir o que você tem a dizer, antes dele saber se você é uma boa profissional ou não, ele vai olhar para você. E o que o cérebro dele decidir pensar sobre você já é um primeiro impacto. E é por isso que eu sempre falo que a gente tenha um bom primeiro impacto, para que a gente não desperdice essa primeira chance que a gente teve. Se vocês tiverem dúvidas, o chat está aberto. Eu tentei abrir também a sala para que todos possam entrar sem que eu tenha que permitir. Se der algum errinho, eu peço que vocês abram o microfone e me avisem que está dando erro, tá? Porque enquanto eu estou apresentando, eu não consigo ver muita coisa. Vou apresentar para vocês o material que eu fiz para a gente conversando sobre análise de estilos. Vocês estão conseguindo ver por aí? Se alguém puder abrir o microfone para me falar. Consegue ver, Nath? Sim. Ótimo. Vamos lá. Vou colocar em modo de apresentação. Pronto. Então, esse é o nosso workshop de análise de estilos para empreendedoras. E eu vou passando aqui com vocês. Antes de explicar sobre looks, de explicar sobre que peças usar ou que peças evitar, não que eu goste muito dessas nomenclaturas, mas antes de tudo isso, da gente entrar de fato em roupas, acessórios, sapatos, cores, formas, eu quero falar com vocês sobre a sinestesia e o efeito Boba-Kiki. Para quem não sabe, sinestesia é quando a gente olha para alguma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, tipo, olhar para alguém e pensar, nossa, essa pessoa não parece que o nome dela é Gabriela, por exemplo. Eu olho para a Gabriela e não parece que o nome dela é Gabriela, parece que o nome dela é Laura, parece que o nome dela é Bianca, qualquer outra coisa, sabe? Então, a sinestesia é um efeito que nós temos de assemelhar as palavras àquilo que a gente vê, o som que a gente ouve, as coisas, as imagens que nós vemos. E quando eu falo de consultoria de imagem, eu sempre gosto de falar o seguinte: a consultoria de imagem, ela é uma forma de, como que eu posso dizer? Não seria uma enganação, mas sabe uma ilusão de ótica? Quando você pensa assim, quando as pessoas falam, use listras verticais, porque listras verticais emagrecem. Elas não vão fazer você perder quilos na balança, por exemplo, mas visualmente cria uma ilusão de ótica que te faz parecer magra. Eu já recebi comentários assim nos conteúdos que eu faço. Não importa a imagem que você tem, importa o conhecimento que você tem. Só que, gente, quando nós estamos trabalhando com seres humanos,
nós temos que, antes de tudo, afetar o cérebro mais primitivo que esse ser humano tem. E eu sempre falo que o nosso cérebro primitivo, a parte mais racional que existe dentro de nós, ela é a que responde primeiro. Ela é a que cria primeiras impressões, a impressão de primeiro impacto, antes de qualquer outra coisa. E eu tenho certeza que existem excelentes profissionais com uma imagem péssima e eles continuam sendo excelentes profissionais. Só que eu sei também, gente, que existem profissionais que não têm muita competência e que vendem mais por ter uma imagem excelente. Isso porque as pessoas acabam comprando pelo que vem. É o famoso comprar o livro pela capa. Eu sempre falo que eu leio a resenha dos livros, mas se a capa não é interessante para mim, eu não compro. E não é diferente com a gente. Eu não sei se vocês já leram algumas pesquisas, mas nós temos menos de 5 segundos para formar uma opinião sobre a outra pessoa. E não dá tempo de falar muita coisa em 5 segundos. Quando eu abri a live aqui com vocês, vocês tiveram uma opinião sobre mim. Seja parece que essa menina é, sei lá, chata demais, arrogante demais, ou parece que essa menina sabe de alguma coisa, ou que ela é delicada demais, ou que ela é moderna demais. Em 5 segundos, vocês criaram uma primeira impressão sobre mim. E é isso que eu quero que vocês tenham ciência. Em 5 segundos, nós precisamos criar na cabeça do outro uma opinião sobre nós. E eu quero saber de vocês qual é a opinião que vocês querem criar na cabeça do outro. Seja uma opinião de mais autoridade, seja uma opinião de mais acessibilidade, de mais delicadeza, de mais leveza, isso é vocês que decidem. Só que, quando vem uma pessoa e fala assim, Gabriela, eu acho que a imagem não importa. Eu sempre gosto de pensar da seguinte forma. Essa pessoa, infelizmente, ela acredita nisso, mas de qualquer forma, é irrefutável, não tem o que fazer. A imagem dela vai estar transmitindo alguma coisa. Ela se importando com isso ou não. E vocês se importando com isso, eu me importando com a imagem ou não, a nossa imagem vai estar dizendo alguma coisa sobre nós. Eu quero que nós, eu e vocês, tenhamos o poder de saber o que a nossa imagem está transmitindo e, principalmente, o poder de criar na cabeça do outro a opinião que a gente quer que ele tenha sobre nós. E isso é perfeitamente possível, é um pouco disso que vocês vão aprender hoje. Vamos falar, então, sobre a sinestesia e o efeito Bulba-Kik. O que é o efeito Bulba-Kik? Lá no século XX, no século passado, tiveram alguns psicólogos que estavam estudando o seguinte: eles olhavam para essa primeira forma aqui, chamavam algumas pessoas, mostravam essa forma geométrica para elas, pessoas de religiões diferentes, de tribos diferentes, de línguas diferentes, pessoas totalmente diferentes, que não foram criadas na mesma cultura, que não falavam a mesma língua. E esses pesquisadores que trabalhavam na área da psicologia, eles perguntavam o seguinte: essa primeira forma geométrica aqui, se assemelha mais à palavra boba ou à palavra kik? Alguém consegue abrir o microfone e me falar se essa primeira forma se assemelha mais à boba ou à kik? A Kik? A kik. E era o seguinte: 93% das pessoas, se não me falha a memória, respondiam que a primeira forma geométrica se chamava kik e a segunda forma geométrica se chamava boba. E isso não é coincidência. Lembra que eu conversei com vocês sobre o nosso cérebro mais primitivo? Esse nosso cérebro mais primitivo, ele cria respostas, ele cria opiniões, ele cria pensamentos de acordo com o que ele aprendeu ao longo de toda a vida. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala kik, parece um som estrondoso, vocês percebem? É como se tivesse alguma coisa quebrando. Kik é uma coisa mais seca. Então, quando a gente vê essas formas geométricas mais pontudas, uma coisa mais agressiva, logo, a gente assemelha essa forma geométrica à palavra kik, que além do som, né, ser mais agudo, ter mais essa imagem agressiva, se vocês perceberem as letras, também são letras que são mais rígidas. Talvez não esteja fazendo sentido agora, mas já vai fazer. E quando a gente olha para essa forma geométrica, vocês percebem que elas são cheias de ondulações? Ela é uma forma geométrica mais engraçadinha, mais suave. Quando a gente fala boba,
Até o movimento que a nossa boca faz, boba, é um movimento que tem ondulações. Então, automaticamente, o nosso cérebro mais primitivo, ele assemelha a palavra à forma geométrica. Gabriela, tá, você me falou sobre forma geométrica, você me falou sobre pesquisadores do século XX e me falou sobre duas palavras que não têm nada a ver com eu transformar a minha imagem, transformar a minha autoestima, trazer mais autoconfiança e ganhar mais dinheiro. O que esse boba kick tem a ver com a minha imagem? Vamos para a próxima etapa. Além do boba kick, existe um outro estudo, que não é um estudo, na verdade é uma crença, né? Faz parte de uma religião que é o Yin e Yang, faz parte do taoísmo, que não é bem uma religião, mas é um tipo de crença. O que é o Yin e Yang? Sempre vocês já devem ter visto aquela forma, né? Que é um círculo, e aí tem metade preta e uma bolinha branca, no outro lado metade branca e uma bolinha preta. O Yin e Yang significa o seguinte: sempre dentro da pior coisa vai ter um pontinho de coisa boa. E sempre dentro da melhor coisa ou da melhor pessoa vai ter um pouquinho de coisa ruim. Dentro da moda, a gente, partindo dessa crença, né, dessa descrição, dessa crença que o taoísmo tem, a gente entende o seguinte: o yin, que seria a parte branca, a parte boa, ele é tudo aquilo que traz mais leveza, que traz mais delicadeza para a nossa imagem. O yang, que seria essa parte preta, essa parte ruim, entre aspas, é tudo aquilo que traz força, que traz autoridade para a nossa imagem. Quando a gente vai ler, ouvir, assistir, aquelas pessoas que falam sobre energias, sabe? Energia masculina, energia feminina, polo feminino, polo masculino, elas usam bastante o yin e o yang. O yin, que seria coisas mais delicadas nessas teorias, seria a parte mais feminina. E o yang, que seria a parte mais forte, mais autoritária, nessa teoria de polos femininos e masculinos, seria o masculino. Lá na frente, vocês vão ver que essas teorias sempre acabam se encontrando e se encaixando, e é muito interessante que a gente conheça cada uma delas. Percebam aqui, se o yin é a parte mais delicada, a parte onde a gente tem coisinhas que são pequenininhas, estampas que são pequenas, que são delicadas, que transmitem mais leveza, nessas duas fotos, o yin seria essa imagem aqui. A gente percebe que o próprio olhar da moça, a própria feição dela, é uma feição mais delicada, é uma feição mais acessível. Essa moça, quando a gente olha para ela, ela parece ser super fofa. A gente vê que ela tá com um coque meio que de princesa, um pouco mais despojado, não tão bem arrumadinho, né? Para trazer esse ar mais leve, mais natural. A gente percebe que as cores da roupa dela são cores clarinhas, e entre cores claras e cores escuras, a gente sabe que cores claras transmitem mais delicadeza, mais leveza, mais acessibilidade. E além dessas cores, percebam só, não consigo dar um zoom aqui, mas olhem, na bolsa a gente tem estampas pequenininhas, várias repetições, vários elementos pequenininhos. Na saia, nós temos várias florzinhas pequenininhas. E além dos elementos serem menores, vocês percebem também que não é uma cor escura, uma estampa de cor escura, junto com outros elementos, flores, formas geométricas que seja, de cores claras? Vocês percebem que nessa saia, as florzinhas têm um tom de rosinha claro, a saia um tom de verdinho claro. Então, isso aqui caracteriza um baixo contraste. Não existem diferenças muito grandes dentro da estampa da saia dessa moça. E quando a gente fala de baixo contraste, é como se a gente pensasse numa moça que tem pele clara, olhos claros, cabelos claros. Automaticamente, essa moça é mais querida. A moça de cabelos loiros, de pele clara e de olhos azuis, ela é mais fofinha, ela é mais princesinha. Então, nas roupas, o baixo contraste é a mesma coisa do que na aparência. Ele sempre transmite mais delicadeza. Além de tudo isso, a gente vê também a manga bufante, que é aquela manga de princesa, que traz esse ar mais delicado, esse ar mais princesa mesmo. Quando a gente fala da outra imagem, seria o yang. Aqui seria o yin e aqui seria o yang. Vocês percebem como essa mulher transmite força? É natural dela. Se eu perguntasse para vocês assim,
Gente, qual dessas duas mulheres vocês contratariam como advogada criminal? Você foi incriminada por algum motivo que a gente não sabe, você é inocente, mas qual delas te tiraria da cadeia? Essa primeira, olha só que forte. Essa primeira ou essa segunda? A gente pode pensar o seguinte: as duas podem ser formadas em direito. As duas podem ter sido ótimas alunas e talvez essa até melhor do que essa aqui. Só que quando eu olho para a imagem dessa mulher, é natural que eu veja força nela, que eu veja autoridade nela, que eu veja confiança nela. E é por isso que se a gente tivesse numa enrascada com a polícia, a gente convidaria essa mulher para ser a nossa advogada criminal ao invés dessa aqui. Essa mulher, gente, ela é qualquer outra coisa. Ela é professora, ela é aquela mãe querida que fala baixo, sabe? Ela é confeiteira, ela é, deixa eu pensar, professora de música, professora de balé, quem sabe até pilateira, quem sabe até ela dê pilates. Mas essa moça, de um jeito ou de outro, ela não transmite a imagem, a força, a confiança, a autoridade que essa mulher tem. Isso é ruim? De forma alguma. Isso não é ruim. Só que aqui nós temos imagens diferentes. O que eu preciso que vocês façam? Que vocês entendam. Quem eu sou? Que público eu quero atingir? Quem eu quero que seja o meu cliente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou muito nova mesmo. E eu atendo mulheres de 35, na faixa dos 35 aos 45 anos. Essas mulheres, elas têm que confiar a mim o guarda-roupa delas, a forma como elas vão se vestir, a imagem que elas vão transmitir estando à frente das suas próprias empresas. Vocês acham que eu, sendo nova da forma que eu sou, se eu me vestisse como essa moça aqui, eu transmitiria credibilidade? Essas mulheres de 35 a 45 anos me pagariam para eu transformar a imagem delas, para eu mexer no guarda-roupa delas, para eu levar elas às compras, gastarem 4, 5, 6 mil reais numa loja? Eu acredito que não. Por quê? Como eu sou naturalmente mais nova, eu preciso transmitir um ar de confiança. Então, eu preciso trazer para a minha imagem os elementos mais yin yang. Eu preciso trazer para a minha imagem os elementos mais kiki. Lembra? Esses elementos que transmitem mais força, que transmitem mais maturidade, que transmitem mais confiança. Gabriela, nunca existe um equilíbrio? É claro que não. O ideal é que a gente encontre o equilíbrio, e é o que a gente vai ver mais para frente. Só quero reiterar aqui com vocês, reforçar aqui com vocês. Não é errado ter uma imagem que transmite delicadeza e acessibilidade. Só que você precisa prestar atenção quem é o seu cliente. Eu acho muito interessante, uma vez uma engenheira, a gente estava conversando sobre a imagem dela, ela era muito nova, ela acabou de sair da faculdade, e ela precisaria tomar conta de uma construtora, olha que interessante, uma engenheira muito nova, toma conta de uma construtora onde a maioria dos empregados eram homens. Imagina uma mulher de 24 anos tendo que comandar vários homens. Essa mulher de 24 anos, ela não pode ter uma imagem assim, porque esses homens não vão respeitar ela. Ela precisa ter uma imagem mais empoderada no sentido de força, no sentido de autoridade, para que esses homens a respeitem da forma que ela precisa. Agora, prestem atenção. Uma confeiteira, vamos supor, uma confeiteira tem uma loja de bolos, quer que quando a gente vá na loja dela, a gente lembre da nossa avó, das receitas da nossa avó, traga essa sensação de acolhimento, essa sensação de amor, de carinho. Adianta ela se vestir dessa forma? Não adianta, porque não tem a ver com o que ela quer transmitir e não tem a ver com o público que ela quer atingir. Então, essa confeiteira, naturalmente, precisa ter uma imagem mais acessível, uma imagem mais delicada. Vamos para o próximo tópico. Os opostos, que continuamos aqui no Yin e Yang, são coisas totalmente diferentes. O Yin, como eu disse, que seria essa imagem aqui, a gente tem mais delicadeza, mais leveza, mais acessibilidade. E olhem só, cores mais claras, cores mais opacas, aquelas cores mais apagadinhas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês.
Para quem já sabe sua cartela de cores, ótimo. Para quem não sabe, busque descobrir, porque ela faz total diferença na nossa imagem. Vou mostrar para vocês 2 tons de alaranjado, só para que vocês entendam. Quando eu falo que cores claras transmitem mais delicadeza e cores opacas, eu estou falando disso aqui, ó. Cores que são sujinhas, que perderam o seu brilho, que não tem tanto impacto. Elas são mais apagadinhas ou mais sujinhas, como a gente fala. Os tons pastéis são um exemplo de cores opacas. As cores vibrantes são essas que têm mais brilho. Elas podem ser mais claras ou mais escurecidas, mas elas ainda têm mais pigmento, elas são mais puras. Quando a gente compara, ó, a gente percebe que aqui nós temos cores mais opacas, sem brilho, e aqui embaixo, cores mais vibrantes, cores mais alegres, que chamam mais atenção. Quando a gente está falando de delicadeza, os tons mais apagadinhos e mais claros transmitem essa delicadeza, essa coisa mais introspectiva, sabe? Mais introvertida, uma coisa mais delicada. Já o Yang, a gente tem com as cores escurecidas. Qualquer cor escurecida transmite essa força, essa confiança. Gabriela, só o preto transmite essa força, essa confiança, essa autoridade? Só o azul marinho? Não. Qualquer cor que seja escurecida. Depois a gente vai entrar num outro tópico, de novo, de cores. Mas é muito interessante a gente entender o seguinte: não existem só cores claras e cores escuras. Existem 3 características dentro de cada cor. A temperatura, que são aquelas cores mais frias e cores mais quentes. Vocês já ouviram falar, eu descobri o subtom da minha pele. O subtom da minha pele é mais frio, o subtom da minha pele é mais quente. Isso é temperatura. Existe a profundidade e a intensidade. O mais interessante aqui para nós agora é a profundidade e a intensidade, e depois a gente vai voltar na intensidade. Além das cores mais escurecidas transmitirem mais força, mais confiança, mais autoridade, mais maturidade, e as cores mais claras transmitirem mais delicadeza, nós temos também as formas. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu tenho clientes, por exemplo, que falam assim: Gabriela, eu adoro rosa claro. Eu adoro rosa claro. E eu quero muito transmitir confiança, transmitir autoridade, transmitir maturidade. Eu gosto sempre de trazer o seguinte: nunca, nada na vida é bom que a gente vá aos extremos, ou isso ou aquilo. E na nossa imagem não é diferente. Nossa imagem não é composta só de cores. Nós somos compostas de formas, nós somos compostas de linhas. Olha o seu próprio rosto. Você tem uma cor de pele, você tem uma cor de cabelo, mas o seu cabelo ele também tem um formato, o seu rosto ele também tem determinadas linhas. E tudo isso transmite alguma mensagem dentro da nossa imagem. É por isso que é tão importante a gente entender o que cada um desses elementos transmitem. Vamos às formas. Vocês lembram, voltando lá no Boba Kik, que esse aqui é a forma que mais se assemelha a Kik e essa é a forma que mais se assemelha a Boba. Lembra que aqui a gente tem linhas retas, linhas pontiagudas? Quando a gente olha, parece uma forma estridente, mesmo que essa imagem não tenha som. Não parece que está quebrando algum vidro, quebrando alguma coisa? Então, essas linhas retas, elas transmitem essa força, que é o Yang. Já o Boba, que é essa forma geométrica que tem mais círculos, linhas mais circulares, mais ondas, ela é mais Yin. O Yin, as coisas mais delicadas, mais princesinhas, mais leves, eles têm uma forma mais ondulatória, uma forma mais circular. Gabriela, quer dizer que entre um cabelo liso e um cabelo enrolado, o cabelo liso transmite mais autoridade? Sim. Entre um cabelo liso e um cabelo enrolado, o cabelo liso transmite mais autoridade porque é uma linha reta. Gabriela, é impossível transmitir autoridade de cabelo enrolado? É óbvio que não. E é por isso que a gente precisa entender como equilibrar todos os elementos para chegar à mensagem que a gente quer. Próximo, o ideal é o equilíbrio. A gente não pode nem ir tanto a um extremo do Yin e nem ir tanto ao extremo do Yang.
a gente precisa encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio, ele só é encontrado quando eu entendo a minha personalidade, o que eu acho bonito e quais são os meus objetivos. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, olha, eu tô totalmente perdida. Eu abro o meu armário e eu me sinto perdida. Eu boto a roupa que eu vejo, a primeira roupa que eu vejo na frente eu coloco, eu saio e eu me sinto mal, eu não me sinto maravilhosa, eu não me sinto bem, eu não sinto que eu estou transmitindo confiança, que eu estou transmitindo autoestima, que eu sou uma mulher que tem estilo, que é moderna, eu me sinto perdida. Essa mulher, ela precisa conhecer a personalidade dela para que ela entenda como ela vai trazer essa personalidade para as roupas. Tem uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de abordar. Sabe quando você fala para sua amiga assim, fulana, você conhece a Maria? Aí a sua amiga fala, qual Maria? Daí você fala aquela que só usa brincos diferentes, que só usa brinco de flor. A Maria, aquela que tem um corte de cabelo diferente, sabe? Que pintou o cabelo de uma cor diferentona. O que eu quero que vocês entendam com esse exemplo? Vocês precisam que a imagem de vocês fique marcada na cabeça da outra pessoa. Se você é uma empresária, você precisa ser lembrada. Se você é uma mulher que quer se destacar, você precisa ser lembrada. Gabriela, mas eu sou introvertida. Eu quero entrar e sair sem que ninguém me note. Então, você não vai captar mais clientes, você não vai ganhar mais dinheiro. Porque quando alguém falar assim, gente, vocês conhecem a cabeleireira Ana Carla, por exemplo, um nome qualquer. Vocês conhecem a cabeleireira Ana Carla, mas você se veste igual a todo mundo. Você não tem uma imagem, você não tem looks que transmitam a sua personalidade. Você não vai ser lembrada. Agora, se você tem na sua imagem, se você tem nos seus looks, peças, elementos que transmitam quem você é, você não precisa nem abrir a boca, gente. A sua imagem vai falar por você e você vai ser lembrada. Gabriela, eu sou uma pessoa introvertida. Eu não quero usar uma roupa muito cheguei. Não tem problema. Mas existem características dentro da sua personalidade que você consegue trazer para a roupa e se diferenciar. Sabe aquelas mulheres que só usam t-shirt, calça jeans e tênisinho? Não há nada de errado com isso, gente. Só que essa é a maior zona de conforto possível dentro da sua imagem. Se você sair na rua no meio de 1.000 pessoas, 900 pessoas vão estar de t-shirt, calça jeans e tênis ou sapatilha. Ou até mesmo uma rasteirinha. Mas você não vai se diferenciar no meio dos outros. E o que eu quero? Eu quero que você se diferencie. Eu quero que você seja lembrada. Eu quero que você deixe a sua marca no mundo. Porque senão, você vai deixar o seu cliente para outra pessoa. Eu gosto daquela frase que diz assim, se você não vai impactar o seu cliente, quem vai? Porque alguém vai impactar o seu cliente. Alguma consultora de imagem, se não for eu, vai impactar vocês. E vocês vão se tornar clientes dela. É o que eu quero? Não. E é por isso que diariamente eu busco uma imagem de impacto para mim. Vocês têm que buscar uma imagem de impacto para vocês. Para que assim, de acordo com a sua personalidade, de acordo com os seus objetivos e de acordo com o que você acha bonito, você consiga atrair mais clientes e ganhar mais dinheiro. Um outro exemplo muito interessante é o seguinte. Gabriela, eu sou jornalista. E eu acho muito bonito o jeito que a Patrícia Poeta se veste. Então, eu estou me inspirando nela, eu estou comprando roupas iguais a dela. É muito provável que essa mulher se frustre lá no final. Primeiro, porque a Patrícia Poeta é uma mulher totalmente diferente dela, com outros objetivos, com uma vida totalmente diferente, às vezes menos corrida, às vezes mais, com outra personalidade. Mesmo que a gente ache bonito, é necessário entender. Aquilo cabe dentro da minha realidade? Eu sou mãe de 3 filhos, eu sou casada, eu trabalho em 2 empregos. Cabe usar um blazer todo dia, fazer escova no meu cabelo pela manhã, me maquiar com delineado e glitter? Às vezes não cabe. E não está errado, não é ruim. A gente precisa adequar os seus objetivos, como você vai alcançá-los, e também pensar na sua realidade, para que lá no final você não invista dinheiro e se frustre, porque você não vai conseguir diversificar suas peças, seu armário montando looks diferentes com as peças que você comprou,
Ou lá no final você vai ver que era só um gosto passageiro. Eu achei bonito por um momento. Sabe quando você fala assim? Ó, eu gosto de sapatilha, mas nos outros, não em mim. É a mesma coisa. Gostar do que alguém veste, se inspirar no que alguém veste, pode ser que seja bonito e pode ser que dê certo, mas não é uma garantia. Você pode se frustrar porque você só achava bonito na outra pessoa, não achava bonito em você, e você pode também não conseguir diversificar o seu guarda-roupa, montar vários looks diferentes, o que vai acabar fazendo você perder dinheiro e não é isso que a gente quer. Quando a gente fala do equilíbrio, a gente entendeu a personalidade, o que você acha bonito e quais são os seus objetivos, a gente tem que trazer isso para a nossa imagem. Como, Gabriela? Existem 7, são 7 os estilos universais. Eu sempre falo o seguinte, ninguém é 100% um estilo só. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 3 estilos, criativo, dramático e clássico. Esses são os meus estilos. Todos os dias eu não visto as mesmas roupas. Eu pego um pouco dos elementos de cada estilo, pego um pouco dos elementos de cada estilo e monto aquele look daquele dia. Gabriela, eu tenho muito medo de descobrir o meu estilo e ter que usar para sempre as mesmas roupas. Isso não vai acontecer nunca na vida, gente. Vamos supor que você tenha todo o dinheiro do mundo e você tenha um só estilo, o que é praticamente impossível, mas vamos supor, vamos usar de exemplo. Você nunca vai usar as mesmas roupas todos os dias, porque cada estilo é um universo. E dentro de cada estilo, a gente pega os elementos que a gente mais gostou e traz para a nossa imagem. E ainda mais nos dias de hoje, gente. O mundo da moda tem uma infinidade de opções. Uma infinidade, vocês sabem disso. É impossível, praticamente impossível, usar todos os dias o mesmo look, mesmo que você tenha um estilo só. Então, não tenham esse medo. Ao descobrir o seu estilo, você não se aprisiona. Você se torna ainda mais livre, porque sabendo o que tem a ver com você, o que você acha bonito e como chegar nos seus objetivos, você vai se sentir livre para combinar os looks que você tem ou que você ainda vai comprar e atingir tudo isso. A autoestima, a autoconfiança e também os seus objetivos. Olhem só que interessante. Vocês percebem que esse look da esquerda transmite mais leveza do que esse look da direita? Mas percebam só, ainda existe um certo peso, uma certa modernidade nessa mulher. Mesmo que ela esteja de roupa clara, mesmo que a estampa dela também tenha uma cor clara, então caracterize aquele baixo contraste que eu mostrei para vocês. Mesmo que tenha ondas na roupa dela, aqui no babado, mesmo que o tecido seja molinho, seja fluido, ainda assim, essa mulher tem uma elegância, tem certa força na imagem dela, por mais que a delicadeza e a leveza predominem. Agora, olha essa aqui. Existe força na imagem dela? Existe modernidade? Com certeza. Mas não é uma modernidade de um impacto muito grande, uma força muito agressiva. Não. É tudo muito bem equilibrado. Existe a força que a gola alta traz, a elegância, a formalidade que a calça de tecido traz, mas ainda existe um equilíbrio, ainda existe uma certa leveza, seja pelo tom da calça, seja pela bolsa, que é um pouco mais informal, um pouco mais casual, seja pela rasteirinha, que também é um elemento informal, seja pela pele, que ela mostra um pouco mais. Então, isso aqui é o equilíbrio. Gabriela, o que tem de força dentro dessa moça? Primeiro lugar, uma coisa bem banal, entre aspas, o penteado do cabelo. Vocês percebem que é um penteado totalmente no lugar? Transmite uma imagem de controle, de total controle, diferente dessa daqui, que está com o cabelo jogado para o lado, um cabelo mais ondulado, o vento vai bater, esse cabelo vai mexer, então transmite certa leveza. Outra coisa, uma bolsa de segurar debaixo do braço. Gabriela, bolsa é bobeira? Não é. Lembre-se sempre, gente, tudo, qualquer coisa, por mais pequeno que seja, comunica na nossa imagem. Você precisa entender o que essa coisa comunica, porque não é bobeira, não vai passar despercebida. Sabe quando você pensa assim? Ah, eu vou no workshop hoje com esse vestido que está rasgado aqui debaixo do braço, mas ninguém vai ver.
As pessoas veem, gente. As pessoas percebem a mancha, o rasgo, a combinação que ficou feia, a combinação de estampas que não está harmônica, a combinação de cores que não está harmônica, as pessoas percebem. E isso não vai trazer um ponto positivo para a sua imagem. E não é isso que a gente quer. Por isso, pese cada elemento. Hoje, me ouvindo falar, pode parecer que seja um fardo. Mas, gente, vou contar a verdade para vocês. É muito prazeroso saber que eu vou colocar esse colar combinado com esse brinco dentro desse decote quadrado e vai ficar leve, e vai ficar elegante, sofisticado e vai ficar harmônico. É muito libertador e prazeroso saber de tudo isso. E é essa liberdade, é esse prazer que eu quero que vocês tenham no dia a dia, na hora de se vestir. Deixa eu só trazer um pontinho, uma observação para vocês. Ontem, segunda-feira, eu atendi uma cliente que está tratando depressão. Transformar a sua imagem não é só sobre trabalho, gente. E eu nunca tive depressão, mas eu sei o que é estar deprimida e não querer fazer nada. Todas nós passamos por isso, né? Talvez não em aspectos deprimidos, mais profundos, mas todas nós, às vezes, não queremos tomar banho, às vezes não queremos nos arrumar, às vezes não queremos lavar o cabelo. A gente sabe o que é estar deprimida, mas transformar a sua imagem transforma a sua autoestima. Gabriela, mas eu não quero, eu não me sinto merecedora, para que eu vou me arrumar? Para quem? Se arrume para você. E se você não quiser se arrumar para você, se arrume por alguém que tenha importância para você. Porque, gente, se deixar de lado é muito desumano. De verdade, se descuidar é muito desumano. E quando você transforma a sua imagem, você não só ganha mais dinheiro, você não só busca relacionamentos e encontra relacionamentos melhores, você não só atrai mais clientes, mas você transforma tudo aquilo que você pensava sobre quem você é. Então, transformar a sua imagem é totalmente libertador, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam todos os dias. Mesmo que vocês não tenham vontade, continuem fazendo até que aquilo seja uma forma de prazer para vocês. Vamos para a próxima imagem. A partir daqui, a gente já faz 37 minutos que eu estou falando. A gente vai entrar num âmbito mais específico, num lugar mais específico. A gente vai dividir os estilos, os looks, as peças de roupa em peças que transmitem mais força, autoridade e empoderamento, que são as peças mais yin yang, e peças que transmitem mais delicadeza, mais leveza, mais acessibilidade, que seriam as peças mais yin. Vou tomar uma água enquanto isso. Eu falo muito alto, gente, mesmo que eu esteja falando baixo. Olha só, vamos conversar sobre essas peças aqui. Percebam o seguinte, eu quero desmistificar alguma coisa com vocês. É muito interessante que, vou dar um exemplo da minha profissão, da consultoria de imagem. Muitas consultoras falam o seguinte, use blazers porque eles transmitem autoridade. Não é mentira, gente. O blazer preto, ele é uma peça que transmite extrema autoridade, porque ele tem linhas retas, porque ele tem cores escuras, porque ele tem uma estrutura. Então, ele é mais formal, ele transmite mais confiança. Só que daí entra o seguinte, eu só consigo transmitir força e autoridade de blazer preto? Não. Entrando para o lado da delicadeza, eu só consigo ser delicada de cores claras? Não. Então, o que eu quero que vocês comecem a partir desse slide? Quebrar qualquer tabu, qualquer conceito que vocês colocaram dentro da cabeça de vocês e me permitirem, me darem um espaço para que eu entre e fale, e se vocês acharem que faz sentido, guardar no coração. Se não, a Gabriela falou alguma coisa que não fez sentido, então eu não vou ouvir. Mas eu quero que vocês desmistifiquem coisas que vocês, sabe, já fizeram um preconceito? Não. Vamos quebrar tudo isso e vamos entender mais a fundo a teoria, a ciência por trás de tudo isso, para que vocês apliquem no dia a dia e consigam alcançar os seus objetivos. Olhem só que interessante. A força, a autoridade e o empoderamento pode ser dada de todas essas 4 formas e de muitas outras. É que aqui eu só trouxe 4. Mas pode sim
ser dada pela roupa toda preta. Olha só, um look todo de tecido, aqui um look todo em alfaiataria. Vamos começar por esse. Uma manga assimétrica, vocês estão vendo? Que moderno. Isso é muito do estilo dramático, então traz muita força, muita modernidade para a nossa imagem. Um cinto preto e uma calça wide leg de tecido preta, que além de alongar ela por estar toda na mesma cor, ainda traz força, autoridade e modernidade para a imagem dela. Conseguimos transmitir força, autoridade e modernidade? Conseguimos. Agora, olha aqui para o lado. Nós temos uma mulher de wide leg jeans, bolsa verde bandeira, um salto alto e uma blusa totalmente estampada, totalmente criativa e um brinco totalmente criativo. Essa mulher, ela está transmitindo força, ela está transmitindo autoridade e empoderamento, ela está transmitindo modernidade. Só que olhem só, da mesma forma como essa mulher está trazendo a personalidade na imagem dela. Então, quem que é a Ana Paula cabeleireira, por exemplo? A Ana Paula cabeleireira é aquela que é super criativa, que usa brincos diferentes, que usa bolsas diferentes. Então, ela alcançou o objetivo dela, de transmitir força e autoridade, trazendo a personalidade dela à tona, para que ela fosse vista, fosse lembrada, marcasse a cabeça das pessoas e fosse conhecida por conta disso. Vamos para o próximo look, que é a mesma mulher do primeiro. Olhem só como, naturalmente, ela é mais criativa. A gente percebe que ela é uma mulher mais madura, né? Ela é mais madura do que essa e do que essa. Mas ela é muito mais criativa. Ela tem muitos aspectos modernos na imagem dela. A gente vê pela combinação de cores. Tá vendo que são cores coloridas, são cores bem vibrantes. A gente vê pelo brinco diferente, pela estampa diferente, pela bolsa diferente. Então, toda essa modernidade, toda essa criatividade, quando ela coloca dentro desse look, ela alcança a força, a autoridade e o empoderamento que ela quer. Vamos conversar sobre esse look aqui. Gabriela, ela não tá de preto, ela tá de calça clara, ela tá de cores coloridas. Por que que ela tá transmitindo força, autoridade e empoderamento? Olhem só. Primeiro lugar, assim como na primeira foto, o cabelo tá no lugar. Lembra que eu falei para vocês? Quando o cabelo tá extremamente bem feitinho, ele transmite esse aspecto de controle. Aqui, ela já ganhou um ponto para transmitir autoridade. Os brincos são brincos maiores. Quanto maior são os elementos, lembra do yin e yang? O yin são coisas pequenas, o yang são coisas maiores. Quanto maiores os elementos, mais força e autoridade essa mulher transmite. Olha o batom mais escurecido aqui, mais vermelho, já transmite essa força novamente. Ela não está mostrando tanta pele. A gente vê que tem uma manga bufante, sim, mas é uma manga bufante dramática, não é uma manga bufante de princesa. Então, novamente, isso traz mais autoridade para a imagem dela. Quando a gente fala de cores intensas, lembra que eu falei para vocês? Depois a gente vai falar sobre as cores intensas e sobre as cores suaves, que antes a gente só tinha falado sobre as claras e escuras. Prestem atenção. Quando a gente fala de cores intensas, além de modernidade, a gente transmite uma força, como se fosse aquela pessoa que está rompendo barreiras. Sabe aquela pessoa mais... Como que eu posso usar essa palavra? Não agressiva, mas uma pessoa que ela é sobre as regras. É uma pessoa que tem tanta força que ela é independente, que ela vai fazer independente do que você pense, ela vai fazer independente do que você fale. Isso aqui transmite tudo isso. Uma certa agressividade, uma certa força a mais, muito mais modernidade. É o que as cores intensas transmitem. Gabriela, isso é ruim? De forma alguma, certo? Para quem quer transmitir mais autoridade, com certa agressividade, com certa modernidade, com certa força, essa força mais independente, mais tô nem aí, aposte em cores intensas. Gabriela, eu quero transmitir força e autoridade, só que eu quero muito transmitir maturidade. Sabe essa coisa mais estável? Você vai apostar nas cores que são mais suaves. O próprio nome já diz, cores suaves e cores intensas. Tudo aquilo que é suave é tranquilo, é calmo, é maduro, é estável.
Tudo aquilo que é intenso, às vezes pode fugir do controle. Gabriela, você está falando bobeira, é só uma cor. Não é só uma cor. Lá no nosso cérebro mais primitivo, isso vai gerar uma resposta. E eu quero que você tenha nas suas mãos o poder de gerar a resposta que você quer. Vamos voltar aos looks. Vou beber mais uma aguinha. Além dessas cores intensas, olha outra coisa que a gente vê aqui. Foi por acaso, tá? Que eu peguei todas as calças wide leg. Notei isso agora. É claro que é possivelmente perfeito, é perfeitamente possível você transmitir autoridade de calça skinny. Mas aqui, por acaso, eu peguei só wide leg. Mas percebam só, a wide leg, ela é uma calça que tem muitas linhas retas. Vamos olhar para esse look aqui, ó. Ela tem muitas linhas retas. E o tecido dela costuma ser mais firme, mais rígido, mais estruturado. Então, isso transmite essa força, essa autoridade e esse empoderamento que essa mulher procura. Então, o formato da calça, a modelagem da calça, a combinação de cores intensas, que dentro do círculo cromático combinam super bem, e também esse rabo de cavalo, esse cabelo transmitindo controle, esse batom mais escuro, esse brinco maior, tudo isso cooperou para que ela transmitisse mais força, mais autoridade, mais empoderamento. Vamos para a última imagem? Essa moça aqui. Para quem não sabe, essa moça é a Lele Bournier. Ela é muito conhecida por fazer looks diferentões, looks às vezes horríveis, terríveis, mas ela é reconhecida por isso. Ela ganha dinheiro por conta disso. Vamos olhar de uma forma empresarial? Se ela ganha dinheiro por fazer looks horríveis, terríveis, não é bom para o negócio dela que ela continue fazendo looks terríveis, por mais que eles sejam super feios? É bom para o negócio dela. Agora, o que eu sempre pergunto, eu pelo menos, sou uma mera mortal. Imagina eu sair por aí com um look terrível, com um look feio. Eu não vou vender minha consultoria de imagem. Vocês têm que pensar da mesma forma como eu penso, da mesma forma como a Lele Bournier pensa. O que é melhor para o meu negócio? E se vestir de acordo com isso. Esse look aqui dela não tá terrível, não tá horrível, tá maravilhoso. Mas ela é super conhecida por fazer esses looks diferentões. Então, olha só que interessante. De novo, transmitindo modernidade com a nula manga, essas peças assimétricas, que são de um jeito de um lado e de um jeito de outro, que são de um jeito em cima e de outro jeito de baixo, no lado de baixo, e o cabelo totalmente transmitindo controle, lembra? Bem no lugarzinho, o batom mais escurecido, vermelho, que é aquele vermelho de impacto, vermelho empoderado. O que mais que a gente tem aqui? Bracelete, anel e brinco mais volumoso. Os acessórios, eles sempre têm o poder de transformar o nosso look. É por isso que é muito interessante você investir em bons acessórios. Não precisam ser acessórios caros, nem acessórios de ouro, não. Procure conhecimento, faça sua análise de estilos, entenda o que são bons acessórios e o que transmite a mensagem que você quer para que você faça compras assertivas e consiga chegar nos seus objetivos. Bons acessórios transformam qualquer look que a gente esteja. Uma calça de moletom não, calma lá. Uma calça jeans, de tênis e uma t-shirt, por exemplo. Um bom acessório traz personalidade para esse look. Tô de blusa de moletom, por exemplo, wide leg, salto bloco. É possível, sim, combinar todos esses elementos, mas você precisa ter conhecimento para não sair por aí meio brega, né? Então, tô com todos esses elementos. Tô com moletom, que é super casual. Trouxe bons acessórios, eu trago fashionismo, modernidade e mais sentido ainda para esse look, tá? Então, aqui, o cabelo, a maquiagem, os acessórios, o formato da blusa, o formato da calça e o sapato de bico fino, que, de novo, olhem a ponta desse sapato. Não lembra alguma coisa para vocês? Não lembra o formato do kick? Tudo que é mais pontiagudo, mais pontudo, ele traz essa autoridade, essa força, mesmo que seja o bico do sapato, certo? Próximo, delicadeza, leveza e acessibilidade. É possível transmitir tudo isso de várias formas diferentes, aqui eu coloquei 4. Vamos lá, com o que a gente aprendeu no início? Olha só, começando de lá para cá. Cores claras,
Tá vendo? O amarelinho com o rosinha, com uma sapatilhazinha nude. Tudo isso é muito clarinho. Por mais que a gente tenha aqui uma manga dramática e não uma manga de princesa, uma calça levemente mais estruturada, de tecido, que seria mais formal, a gente também tem elementos que são mais delicados, cores que são muito delicadas. E por conta de tudo isso, a gente encontra aquele equilíbrio. Transmite certa força, certa autoridade? Sim, mas transmite muito mais delicadeza, leveza e acessibilidade, que deve ser o que essa moça quer transmitir. Próximo look. Aqui nós temos um blazer remangado, uma calça jeans, uma t-shirt e um salto. Olhem como é interessante. É possível transmitir autoridade de calça jeans e t-shirt, e é possível transmitir leveza e delicadeza de blazer, certo? O que a gente vê aqui? Em primeiro lugar, que ela remangou esse blazer, para trazer mais mostra de pele. Quando a gente traz mais amostra de pele, seja nos braços, seja nas pernas, seja no decote, a gente automaticamente traz os outros para mais perto. Automaticamente traz mais acessibilidade para a nossa imagem. Então, ela remanga o blazer. Além do blazer ser clarinho, a gente percebe que não é um blazer de alfaiataria, não é um blazer todo estruturado, todo rígido. Ele é mais molenguinha. Então, lembra que o tecido mais fluido, as formas mais onduladas, elas transmitem mais delicadeza? É o que essa mulher está fazendo aqui. Além disso, a gente tem uma t-shirt básica e uma calça jeans. Esses dois elementos são elementos informais. Então, automaticamente transmitem mais acessibilidade. Não tá arrogante, tá uma coisa mais gente como a gente, sabe? Então, ainda é elegante, mas ainda é básico, o que é ótimo. O salto também é um salto comum, que tá mostrando o peito do pé, tá mais informal porque é mais aberto, e automaticamente transmite mais leveza e acessibilidade. Próximo look. Esse aqui tá super elegante, tem uma pegada mais clássica, mais madura, parece um vestido mais maduro, né? Só que ainda tem muita delicadeza. A gente vê que tem uma cordinha que amarra aqui com pedrinhas na ponta, é uma rasteirinha, ainda é uma rasteirinha que tem aqueles sticks, aqueles espinhozinhos de metal. Sim, é mais moderno, traz mais força, mas todo o look ainda é muito mais delicado. A gente percebe também pela bolsa de palha, que remete à natureza. Então, automaticamente, traz mais leveza, traz essa naturalidade. Por último, eu acho que esse está bem óbvio, né? Além de ter bastante cores claras, a gente também tem combinações de cores, assim como esse aqui. Então, automaticamente, o look fica mais casual, mais informal, o que traz mais leveza. Gabriela, é ruim quando o meu look é informal? Não, depende para onde você vai e com quem você quer comunicar. Eu sempre gosto de dar o exemplo do juiz de futebol e do juiz de direito, do juiz que vai julgar no tribunal. Faz sentido o juiz do futebol ir de terno, gravata, calça social para apitar um jogo? Não faz. Por mais que seja muito formal e elegante, ele precisa transmitir uma mensagem diferente. Ele precisa convencer um público diferente de que ele é capaz de apitar um jogo. Ele jamais vai fazer isso de calça social, de blazer e gravata. Agora, pensem no juiz de direito. Faz sentido o juiz de direito ir julgar no tribunal com a roupa do juiz de futebol? Sentido algum, gente. Ele viraria uma escória na sociedade. Todo mundo ia dar risada dele. Por quê? Porque dentro do tribunal, nós precisamos transmitir uma imagem formal. Dentro do campo de futebol, o juiz de futebol precisa transmitir uma imagem extremamente informal, casual, esportiva. Então, tudo depende aonde eu estou e quem eu quero convencer de que eu sou boa no que eu faço. É uma pessoa que exige mais formalidade ou é uma pessoa, um público que exige mais casualidade? Isso a gente que tem que saber. O excesso de cores no nosso look automaticamente é mais informal, é mais casual, certo? Aqui, além de bastante cores, né, 2 cores, a saia verde e a bolsa laranja, a gente tem uma saia que tem uma rendinha, um tulizinho, babados, que, de novo, volta naquela forma mais circular e automaticamente é mais delicada,
e muita pele à mostra. Tanto nos braços quanto levemente aqui no colo, aqui no pescoço, ela mostra mais pele e automaticamente transmite uma imagem mais leve, mais delicada e mais acessível. Até aqui, alguém tem alguma dúvida que queira abrir o seu microfone e fazer alguma pergunta? Ou escrever no chat se tiver muita vergonha. Pode falar, Márcia. Tudo bem? Boa noite. Oiê. Eu cheguei um pouco atrasada e perdi o pedacinho do começo. Certo. A pergunta que acho que todo mundo faz, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, mas se você não quiser, eu não mostro a sua parte. Tá. Pode perguntar. Não, a pergunta era essa, se ia ficar gravado. Ah, tá. Achei que você estava com vergonha de fazer alguma pergunta. Não. Mas vai ficar gravado sim, depois eu vou postar no YouTube. Ah, legal, tá bom então. Tá? Obrigada, Gabi. Imagina. Tá. Ninguém mais tem nenhuma pergunta sobre o conteúdo? Pode falar, Nath, se você quiser abrir o seu microfone ou se quiser escrever, eu aguardo. Eu acho que a Natália vai escrever, gente. Vamos aguardar ela. Eu acho que a Nath está escrevendo. Nath, vou deixar você escrever aí. Ah, tá. Sou da cartela de verão frio e me sinto bem delicada na forma física. Como eu transmitiria força e autoridade com essa cartela e forma física fofa? Gente, por que a Nath está perguntando isso? A cartela dela é uma cartela clara e opaca. E fria também, principalmente, né? Mas vamos falar das características de opaco, que é intensidade, e profundidade, que é uma profundidade mais clara. Olhe como a cartela dela é naturalmente mais delicada. É uma cartela naturalmente de cores mais claras e mais tranquilas, mais opacas. Nath, em primeiro lugar, você vai optar pelos tons mais escurecidos da sua cartela, tá? Porque eles ainda vão te valorizar. Então, entre ir em uma reunião com esse tom de lilás, você vai optar por esse tom de roxo. Primeira dica, você sempre vai optar pelos tons mais claros, mais escuros. Em segundo lugar, você sempre vai optar pelos tons mais neutros. Tons que são neutros, que seriam esses aqui, ó, os tons de nude, esses tons que são aqui meio avermelhados, meio amarronados, e os tons de cinza são tons neutros, tá bom? Lá na frente a gente vai ver que são características do estilo tradicional, do estilo clássico e que transmite mais autoridade, mais confiança. E também, Nath, você vai optar por peças que têm linhas mais retas, tá bom? Você já tem uma forma física fofa, como você mesma disse. Então, você precisa entender de proporção corporal. E você entende de proporção corporal entendendo quais formas, quais linhas existem dentro do seu corpo para que você consiga, de forma harmônica, equilibrar o seu corpo. De forma genérica, opte pelas cores neutras da sua cartela, tons de marrom, tons de cinza, tons de nude, que também são tons de marrom. Opte pelas tonalidades mais escurecidas e prefira peças que têm mais linhas retas, tá bom? Que são mais estruturadas, ao invés de serem peças mais delicadas, mais fofinhas, certo? Se você tiver alguma dúvida, fico feliz. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, aqui na caixinha, que eu respondo daqui a pouco, tá? Vou dar continuidade. De novo, lá na frente, eu pergunto se vocês têm dúvida, caso alguém queira abrir o microfone, deixar no chat, eu respondo. Vamos lá.
Eu faço um barulho quando eu bebo água, né, gente? Desculpa. Ó, estilos atemporais. Lembra que eu falei para vocês que são 7 os estilos atemporais? A gente divide eles em estilos clássicos e estilos não clássicos. Só que eu não gosto de dividir dessa forma. Gabriela, por que você é diferentona? Porque você é sem graça? Porque você é mimizenta? Não. Eu não gosto de dividir dessa forma, porque dentro dos estilos que seriam os estilos clássicos, existe o estilo clássico. Então, dentro dos estilos clássicos, ter o estilo clássico fica um pouco estranho. Eu prefiro dividir da seguinte forma: estilos atemporais, que é outra palavra para o que é clássico, e estilos que não são clássicos, a gente continua com a mesma nomenclatura. Eu divido dessa forma. Continuam sendo os mesmos 7 estilos universais, tá? Mas é uma forma que eu acho mais fácil da cliente entender. Vamos lá. O que eu trouxe aqui? Em primeiro lugar, elementos que dizem bastante sobre o universo daquele estilo. Lembra que eu falei para vocês que cada estilo é um universo? Gente, cada estilo tem suas formas, seus acessórios. Tem estilo que tem até a sua técnica de maquiagem. É incrível. Cada estilo tem suas cores, seus tipos de tecido, suas estampas. É um universo. Quando eu digo para vocês que é um universo, é porque realmente é. Mas eu trouxe aqui elementos, tanto nos estilos atemporais quanto nos estilos não clássicos, elementos que caracterizam bastante esse estilo. Vou dar um exemplo para vocês. Existe o estilo básico, ou esportivo ou casual. O estilo básico, esportivo ou casual é o estilo do tênis, o estilo da calça jeans, o estilo da t-shirt, o estilo da jaqueta jeans, entenderam? Por isso que eu trouxe aqui esse elemento que eu acho que caracteriza bastante esse estilo básico, para que vocês grudem o elemento na palavra e lá na frente juntem para que faça sentido. Trouxe aqui para vocês, deixa eu só desligar uma notificação aqui. Trouxe para vocês um look, não é só um elemento, é um look completo, que fale sobre o estilo clássico. O estilo clássico, ele também pode ser chamado de elegante. Por que a Gabriela não gosta de chamar de elegante? Porque não é só dentro desse estilo que a gente consegue ser elegante. A gente consegue ser elegante dentro de todos os estilos. Mas esse estilo aqui, ele tem elementos mais clássicos. Então, é mais fácil de transmitir uma imagem sofisticada, uma imagem de elegância. É mais fácil. Não significa que não seja possível errar dentro desse estilo. Sempre é possível, tá? E outra observação, outro adendo que eu vou fazer para vocês. Lembra que eu falei que ninguém é um estilo só? Em primeiro lugar, porque ninguém tem a sua história baseada numa coisa só. Ninguém foi só criado pela família. A gente teve a intervenção da sociedade, a gente teve a intervenção dos nossos amigos, a gente teve muitas intervenções. Então, ao longo da vida, nós formamos uma personalidade que é um pouquinho de cada coisa. Às vezes eu sou muito delicada, às vezes eu sou muito rock and roll, sabe? Aquele estilo mais pesado. Às vezes eu gosto de uma coisa mais dinâmica, mais confortável, mais prática. Logo, eu pego um pouco de cada estilo que representa tudo isso e formo o meu. Por isso que ninguém tem um estilo só. E por outro motivo também. Quando eu tenho um só estilo, todos os dias, e como eu disse para vocês, mulheres com um estilo totalmente básico é o que a gente mais encontra. Porque é o que a maioria das pessoas vestem. Então, a gente segue o fluxo, sabe? Quando a gente tem um único estilo, a gente acaba por transmitir uma mensagem negativa. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu sempre gosto de usar, que é um exemplo um tanto quanto engraçado. Imagina vocês estão na padaria, domingo, 9 horas da manhã, sabe? Você acordou cansada, você dormiu horrores, mas você acordou cansada. Você foi para a padaria e chegou lá, tinha uma mulher de cabelo assim, ela fez um penteado para ir para a padaria. Ela tinha um vestido de seda longo lá na padaria, um escarpão salto 15, dentro da padaria, e uma bolsa, aquelas clutches, sabe, que a gente leva debaixo do braço ou segura na mão. Ela estava maravilhosa, ela estava super chique.
Faz sentido ela estar vestida desse jeito dentro da padaria domingo às 9 horas da manhã? Não faz sentido nenhum. Gabriela, mas ela tem muita autoestima. Não é isso. Essa mulher não soube adequar o estilo dela à ocasião. E é por isso que nós temos mais de um estilo, porque a gente precisa encontrar o equilíbrio. A gente não pode ficar 100% uma coisa e transmitir uma mensagem negativa. Pessoas que são 100% do estilo clássico, por exemplo, elas podem acabar transmitindo uma imagem de arrogância, uma imagem de prepotência, uma imagem de não humildade. E não é isso que a gente quer. Isso não vende, isso não atrai clientes. A gente está aqui para, além de transformar a nossa autoestima, atrair clientes e ganhar mais dinheiro, certo? Então, vamos continuar. Outro elemento bastante comum do estilo tradicional é o blazer preto. E eu trouxe o blazer preto para que vocês, de novo, fixem a imagem com a palavra. O estilo tradicional, como o próprio nome já diz, sabe quando alguém pergunta assim, deixa eu pensar, fulano vai naquela festa? Aí você fala, não, fulano é muito tradicional. Tipo assim, o tradicional, ele tem um sinônimo de quadrado, de uma pessoa que não é moderna, ela é tradicional. Ela tem seguido as tradições. É uma coisa ruim? Não é ruim. Só que é o que eu disse para vocês. Ser 100% de um estilo não é bom. De qualquer estilo que seja. Quando a gente é 100% do estilo tradicional, eu fico com uma imagem masculinizada. O estilo tradicional seria o blazer preto, uma calça social preta e um loafer, um mocassim, que é aquele sapatinho de vó, sabe que a gente fala? Ele veio do armário masculino e a gente adaptou para o nosso. Então, se você colocar muitos elementos do estilo tradicional na sua imagem, você vai acabar ficando masculinizada. Não é isso que a gente quer. O excesso do estilo básico, voltando lá no começo, que seria, no caso, o tênis, te deixa com uma imagem desleixada, irresponsável. Também não é isso que a gente quer. Próximo, os estilos não clássicos. São eles romântico, criativo, dramático e sexy ou magnético. O romântico, eu trouxe uma coisa aqui bem princesa, bem filha de papai, boneca, para mostrar para vocês. A tiara é um elemento muito do estilo romântico, porque lembra as princesas, lembram as crianças, essa coisa mais delicada, mais acessível. Tudo que lembra esse universo, ele é mais romântico, ele é mais delicado. Percebam só, essa mulher, ela tem o estilo romântico, mas ela não está parecendo uma criança. Tá vendo que o acessório é grande? Tá vendo que a tiara não é rosa, cheia de florzinha? Tá vendo que o cabelo está muito bem separado e cheio de gel para trazer aquele controle que eu falei para vocês? Então, a gente sempre encontra um equilíbrio. Só que, predominantemente, essa mulher tem o estilo mais romântico e foi a tiara, para que vocês encaixem a palavra na imagem, que eu decidi trazer para vocês. Que lembra essa coisa mais princesa, que lembra essa coisa mais delicada. Renda é mais romântico, não é 100% romântico, é mais romântico. Babados são mais românticos, mangas bufantes, princesas são mais românticos. Gabriela, toda tiara é 100% romântica? Toda renda é 100% romântico? Todo babado é 100% romântico? Não. Depende do restante dos elementos, porque a nossa imagem é um conjunto. E é isso que a gente aprende dentro da análise de estilos. Coordenar, equilibrar esse conjunto. Para o estilo criativo, eu trouxe uma coisa super criativa. Uma bolsa de pluminhas, com uma alça de corrente e um conjunto de blazer e calça alfaiataria, todo xadrez, rosa, branco e vários tons de azul e vários tons de rosa. Então, o estilo criativo, ele é bem isso aqui. Ele é um estilo que não liga muito para as coisas, é um estilo que pode cair no brega, que pode cair no Agostinho Carrara. Ele é um estilo que a gente tem que ter cuidado.
Quando a pessoa ela é mais criativa, e eu digo por mim, porque eu tenho um estilo criativo, a gente é meio que não ligo para muita coisa, sabe? Então eu vou vestir o que eu quero, independente do que falem. Só que daí entra um ponto. A gente vive em sociedade, nós vivemos no mundo real, e as pessoas que rodeiam a gente, que vão comprar os nossos serviços, os nossos produtos, vão criar uma opinião sobre nós. O que a gente, que é inteligente, vai fazer? Vai equilibrar todos os nossos estilos, para que as pessoas que vão criar opiniões sobre nós, pelo menos criem as opiniões que a gente quer. Seja uma opinião de mais modernidade, de mais força, de mais autoridade, de mais criatividade. A gente equilibra tudo isso. Outro estilo, o estilo dramático. Lembra do baixo contraste que eu falei para vocês? Cores muito claras, junto com cores muito claras, existe o baixo contraste escuro também. Por exemplo, uma pessoa que tem a pele negra e os cabelos pretos, ela tem um baixo contraste escuro. Existe uma diferença pequena de cores na beleza dela, puxada para cores escuras. Então, aqui, a gente tem um alto contraste. Lá atrás, eu falei para vocês do baixo contraste. Aqui, a gente tem um alto contraste. O preto, que é uma cor muito escura, com o branco, que é uma cor muito clara. Além do alto contraste, que caracteriza muito o estilo dramático, nós temos peças assimétricas, que também são do estilo dramático. Bolsa de carregar na mão, que também é do estilo dramático, a gente vê que ela é cheia de linhas retas, então transmite essa força que o estilo dramático transmite, e um acessório super diferentão, gente. Você não sai na rua e vê 10 pessoas 10 pessoas com um acessório desse. É um acessório super diferente. A gente fala que o estilo dramático é um estilo criativo mais clássico. Ele é um criativo um pouco mais introvertido, sabe? Por isso que ele tem essas coisas diferentonas. Vamos para o último estilo, o sexy, ou também chamado magnético. Por que eu trago o sexy junto com o magnético? Porque logo que eu falo para as pessoas assim, ó, estilo sexy, parece que elas murcham, parece que elas falam, eu não quero isso. Gente, não tem nada de errado em ser sexy. Nada de errado. Vou dar um exemplo para vocês. A minha alça fina, ela é sexy. É sensual mostrar o colo. É uma coisa sexy, não é vulgar. Existe uma diferença e no vulgar a gente não pode chegar, porque não traz nenhum aspecto positivo para a nossa imagem. Não vai fazer a gente captar mais clientes, se você trabalha como a maioria das pessoas. Não vai fazer você captar mais clientes, uma imagem vulgar, não vai te fazer ganhar mais dinheiro e não vai agregar mensagens de valor para a sua imagem. Então, a gente consegue ser sexy, fugindo totalmente do vulgar, tá? Esse estilo sexy, ele é magnético porque ele atrai olhares. Sabe quando você vê uma pessoa passando na rua, você volta o olhar de novo para olhar para aquela pessoa? Ele é como se fosse um imã, ele puxa os olhares. Não há nada de ruim nisso, certo? A gente precisa encontrar o equilíbrio. Por exemplo, por que esse look é sexy? Porque ele é de cetim, ele é de seda, a gente, sabe, tem vontade de passar a mão, de sentir esse tecido. Ele também tem um aspecto molhado, então lembra uma coisa mais sensual, sabe? Ele também contorna levemente o corpo dessa mulher. Isso é o que a gente chama de slip dress, aquele, parece camisola. Então, esse tecido, por ser mais ajustado, esse vestido, por ser mais ajustado, automaticamente ele é um vestido mais sensual, mais magnético. Vamos para o próximo tópico. O que eu mostrei aqui para vocês? Os estilos clássicos ou atemporais e os estilos não clássicos. É muito interessante o seguinte, Gabriela, por que eu preciso fazer minha análise de estilos? Por que eu preciso de uma consultora de imagem? Se eu posso pegar um pouquinho de cada e criar meu próprio estilo? Porque é o seguinte, você precisa ter uma base do seu guarda-roupa que seja atemporal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz análise de estilos de uma amiga minha, muito próxima a mim. Aí ela me mandou uma mensagem assim, comprei uma calça pink, que tem super a ver com o meu estilo moderno, que ela tem um estilo dramático. Tem muito a ver com o meu estilo moderno, mas eu não sei combinar. O que eu vou fazer com essa calça pink? Eu falei para ela, fulana, por
que você comprou uma calça pink? Tipo assim, ela saiu da análise de estilos e o que a gente ensina? O que eu ensino para vocês? A base do seu guarda-roupa, ela tem que ser atemporal. O que é atemporal? Cores neutras, que são fáceis de combinar com todas as outras. O pink é uma cor super fácil de combinar? Não é super fácil, gente. O caramelo, o cinza, o off-white são tons muito mais fáceis. Então, a base do nosso guarda-roupa precisa ser atemporal, precisa ser de estilos que são mais clássicos, para que daqui a 10 anos você consiga usar as mesmas peças. Se você tiver com o mesmo corpo, você consiga usar as mesmas peças e montar os seus looks, porque elas, além de terem qualidade, a gente sempre busca peças de qualidade para agregar valor para a nossa imagem, elas também serem versáteis, combinarem com tudo. Sabe aquela pessoa que gasta R$ 1.300 num sobretudo, por exemplo? Aí ela foi lá e gastou R$ 1.300 num sobretudo amarelo. Esse sobretudo, gente, daqui a pouco ela vai enjoar dele. Toda vez que alguém vê a pessoa com sobretudo, vai falar, olá, ela só tem aquele sobretudo amarelo. Então, ele não é versátil. Consegue entender? Gabriela, mas a gente não deve se importar com a opinião dos outros. Não deve mesmo. Só que uma hora você vai enjoar. Aquela peça que é muito diferentona, ela vai te limitar a fazer combinações. Então, tenha um armário atemporal. E quais são as peças atemporais que são mais clássicas? É isso que você aprende fazendo a sua análise de estilos, olhando para a sua personalidade, para o seu senso estético e para os seus objetivos. Assim, a gente consegue determinar tudo isso. O que eu vou explicar para vocês agora? Já expliquei os estilos atemporais e os estilos não clássicos. A gente vai analisar looks juntas, tá bom? Eu vou mostrar looks para vocês e vou explicar o que cada um desses looks tem, o que eles puxaram de cada estilo. Olha esse look aqui. Vamos começar por ele. Vocês percebem que ele é criativo, romântico e dramático? Até tem um toque de sensualidade nessa moça. O criativo, olha essa manga aqui diferentona. Tá vendo que é uma manga cheia de fiozinhos? É uma manga mais criativa. É mais romântico porque a gente tem tons claros, tons de rosa, que são mais femininos. E dramático porque, além de nula manga, ela tem uma bolsa mais escurecida, cheia de metais, que é super do estilo dramático. É um tecido com linhas mais retas na calça, na blusa. Então, automaticamente, o que a gente vê aqui? Um pouco do estilo criativo, um pouco do estilo romântico, um pouco do estilo dramático. Próximo look, clássico e romântico. A gente tem cores que são mais neutras, os tons de bege. A gente tem uma peça totalmente lisa, que é super do estilo clássico, esse minimalismo. Uma peça mais estruturada, mas a gente tem também pérolas, tanto no brinco quanto aqui na gola. Cores mais clarinhas, tanto na blusa quanto no sapato, o que caracteriza um estilo mais romântico. Então, nesse look, essa moça puxou um pouco do clássico, um pouco do romântico. Próximo look, básico e tradicional ao mesmo tempo. A gente tem cores bem neutras, que são super do estilo tradicional, e um look super básico. T-shirt, uma calça até cigarrete, em alfaiataria, e um saltinho que a gente chama de slip flap, se eu não me engano. Slap flap é o nome desse... Não é slap flap, gente, mas agora me faltou o nome. É um sapatinho que ele é aberto atrás e tem um saltinho pequenininho. Ele é mais básico, mas também puxa para o estilo tradicional, tá? Então, esse look aqui, ele tem um ar mais básico, mais jovem, mais alegre, mas você vê que o tom é super fechado, super neutro, que puxa para o estilo tradicional. Além disso, a gente tem peças que também são muito lisas. Outra característica do estilo tradicional, assim como do estilo clássico. Próximo, um look criativo, clássico e dramático. Criativo porque é um look em alfaiataria amarelo. Isso não é comum. É um look em alfaiataria amarelo. É criativo. É clássico porque é um look em alfaiataria que é do estilo clássico. Um colete, uma calça em alfaiataria
que se fossem em tons neutros, a gente tiraria do criativo e traria totalmente para o clássico. Por que é dramático? Olha o cinto dela. Tá por cima do colete, tá numa fechadura ali, ela fez uma fechadura diferente para o cinto. E o loafer, assim como o cinto, são metalizados, o que, de novo, lembra a modernidade, lembra o estilo dramático, o estilo moderno. Próximo look, clássico e dramático. A mulher clássica, ela gosta muito de peças mais soltas. Então, olha só como essa calça é super soltona. Tem um corte reto, mas você ainda vê que o tecido é levemente mais molinho. Além disso, lembra da Nula Manga? Olha que blusa diferentona. É do estilo dramático. Um cinto metalizado diferente. É do estilo dramático. Um bracelete mais grosso. É do estilo dramático. Próximo look. Básico e sexy. Olha só, a gente tem uma fenda, a gente tem um escarpão que deixa o peito do pé à mostra. Quando a gente mostra mais pele, automaticamente a gente está mais sensual do que se a gente estivesse cobrindo toda a pele. Por que é básico? Porque tá com uma saia jeans. Não tem muitos elementos aqui. Além da saia jeans, que é uma coisa básica, né? Outro elemento que puxa para o sexy, a fenda. Não é uma fenda vulgar, que vem até aqui em cima. É uma fenda que termina um pouco no meio da coxa para baixo, então traz essa sensualidade. O que mais que traz essa sensualidade? Opa! O que mais que traz essa sensualidade? Esse colo à mostra, essa gola canoa, que traz esse estilo mais sexy. Vamos para o próximo look? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Já falei de todos os estilos, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui dentro tem todos os estilos. Sexy, básico, clássico e dramático, criativo, tradicional e romântico. Falei de todos os estilos aqui com vocês. O que eu queria deixar de sugestão agora, antes da gente terminar o nosso workshop? Resolva. Gente, resolva a sua vida. A gente começou janeiro cheio de metas. Eu, pelo menos, comecei cheia de meta. Eu ia ler 10 páginas do livro por dia, gente. Agora eu tô com um monte de página acumulada. E por quê? Que a gente começa o ano, cria metas, fala que vai se transformar e não se transforma. E a gente vai viver da mesma forma que a gente viveu o ano passado. Então, resolva hoje. Escolha uma prioridade para você e resolva cumprir as metas que você disse que cumpriria, que você transformaria a sua imagem, que você buscaria algo para melhorar a sua autoestima, que você investiria mais na sua empresa. Resolva se transformar. Sabe quando você acorda, olha para o seu guarda-roupa, olha para você mesma, para a sua imagem e pensa o seguinte, gente, eu não estou satisfeita, eu não me sinto bonita, eu não estou com uma roupa que é confortável e nem que me faz sentir maravilhosa, eu não sei combinar looks, eu não sei colocar um look para ir para esta ocasião, eu não me sinto segura combinando cores, eu só sei usar calça jeans porque eu não me sinto merecedora de comprar uma roupa que seja mais elegante. Sabe tudo isso? Gente, deixa para trás. Você precisa transformar a sua imagem. Não é porque eu estou falando, é por você. Lembra que eu falei lá no começo do workshop que quando as pessoas te veem, elas têm menos de 5 segundos para formar uma opinião sobre quem você é. Se você é capaz de resolver ou não o problema delas. Escolha ter nas suas mãos esse poder. Escolha ter nas suas mãos o poder de convencer os outros de que você é capaz. Vou te dar um exemplo. Sua autoestima está lá embaixo. Você não está se sentindo maravilhosa, que eu quero que você se sinta maravilhosa, mas você não está. É um exemplo. Você não sente que transmite confiança, você não sente que as pessoas vão comprar pela sua imagem. Aí você vai e se veste dessa forma. Gente, não estou julgando de forma alguma, essas pessoas são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas, eu conversei com elas, mas esses looks, eles não vendem. Esses looks, eles não melhoram sua autoestima. Esses looks, eles não vão fazer você ganhar mais dinheiro. Outros, existem looks que são até melhores, até mais modernos, existem.
mas o que transmite a mensagem que você quer. Seria esse look aqui? Essa moça aqui, ela queria transmitir mais elegância, mais leveza. Não tem nada aqui que transmita essa leveza que ela queria. Então, às vezes, você nem está se vestindo de forma péssima. Às vezes, você não está. Às vezes, suas roupas são de excelente qualidade. O problema é que você não sabe alcançar os seus objetivos através da sua imagem. E é por isso que você precisa entender quais são os seus estilos, quais são os elementos que vão agregar para você, para que você não continue insegura, para que você não continue insatisfeita, para que você não continue comprando e sentindo que gastou dinheiro à toa. Quem nunca, gente? Eu trabalho com isso. E eu já comprei horrores e pensei, gente, o que eu fiz da minha vida? Porque isso não combina com nada, isso é totalmente desconfortável, isso não me deixa bonita. Eu não quero que vocês passem por isso. Eu quero que vocês cheguem numa imagem que dê prazer para vocês. Dê prazer para vocês se arrumarem, dê prazer para vocês comprarem a próxima peça e saber que você está fazendo uma boa escolha. Porque aquela peça, ela combina com várias peças do seu armário. Aquela peça, ela transmite a mensagem que você quer. Aquela peça, ela valoriza o seu formato de corpo. E é isso que você entende dentro da análise de estilos e dentro da proporção corporal. Gabriela, você sempre se vestiu bem? Você sempre gostou de moda? Você é aquela pessoa que fazia roupa para suas bonecas? Não. Gente, eu fiz faculdade de farmácia. Eu queria ser médica. Eu estudava horrores, eu me vestia super mal. Eu não era essa pessoa. Eu não era a pessoa que ia trabalhar com moda nunca no Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas chegou num momento em que eu decidi transformar a minha imagem. E eu vou contar para vocês. Não foi porque eu me sentia feia. Eu nunca tive muito problema com minha autoestima. A minha maior dor era vestir uma roupa desconfortável e saber que, além de não estar confortável, eu ainda estava mal vestida. Então, eu falei, gente, eu preciso aprender a me vestir. É claro, eu comecei a trabalhar com moda, então isso começou a ser natural. Só que não adianta você trabalhar com moda, porque tem muita gente que trabalha com moda e não se veste bem. Você precisa decidir transformar a sua própria imagem. E foi o que eu fiz. Eu saí disso aqui, gente, e essa é a pior foto que eu tenho, eu acho. Esse óculos está totalmente fora da minha cartela, fora do meu contraste. O branco me deixa super apagada. E eu não tinha looks, assim, horríveis. Eu olho para esse aqui e eu não penso que ele era um look horrível. Ele não era. Eu olho e não era. Eu só penso o seguinte, ele não transmitia quem a Gabriela era. Gente, eu lembro que nessa época eu entrava no site de calçado e jogava assim, salto pipitu. Gente, por favor, sempre vai existir saltos melhores. E é por isso que a gente precisa de mais conhecimento para saber que existe uma coisa, mas que existe uma coisa ainda melhor. Vocês já ouviram aquela frase, o paladar não retrocede? Quando você experimenta uma comida boa, você não quer voltar a comer a comida ruim, a comida fria, a comida sem sal, mal temperada. O paladar não retrocede. E na moda não é diferente. Antes eu me vestia assim. Depois eu entendi o meu estilo. Eu entendi quem eu sou. Como eu posso trazer a minha criatividade. Como eu posso trazer esse estilo mais moderno para mim. Como eu posso transmitir a maturidade, a força, a elegância que eu quero com blazer, sem blazer, na minha cidade que faz 46 graus, gente. Na minha cidade faz 46 graus. Essas fotos aqui são de junho e julho, que às vezes faz frio. Mas a gente precisa levar tudo isso em consideração. Entender quem eu sou, trazer isso para as minhas roupas, trazer personalidade, deixar minha marca no mundo, me sentir satisfeita quando eu olho no espelho. E, gente, hoje eu não vou mentir para vocês. Existem vezes que eu paro na frente do armário e penso, caramba, o que eu vou vestir hoje? Existe. Mas a maioria dos meus dias, gente, e eu não minto para vocês, é um prazer me arrumar. É um prazer escolher o meu acessório. É um prazer. Eu não tenho muitas bolsas, eu tenho 3 bolsas.
É um prazer decidir com qual delas eu vou trabalhar hoje. É um prazer decidir o que eu vou combinar. Hoje é fácil. Hoje é um prazer. Mas um dia não foi. Um dia foi difícil. Um dia eu me vesti mal. Um dia eu não me senti confortável com a minha imagem, com as minhas roupas. Eu chegava em lugares chiques e eu pensava, cara, eu sou muito ruim. Tipo assim, a minha imagem tá horrível. Eu nunca tive problemas com autoestima, mas eu sempre tive bom senso. Eu sabia que eu não estava bem vestida. Hoje, eu não tenho esse problema. Eu me visto para a ocasião para onde eu vou e eu estou segura de quem eu sou e do que eu estou vestindo. E a última mensagem que eu queria deixar para vocês é a seguinte: se vestir bem não é luxo, é estratégia. Você é uma empresária. Você é uma empreendedora, você trabalha de forma autônoma, você precisa ter estratégias para fazer a sua empresa crescer. Você precisa ter estratégias para vender mais. E transformar a sua imagem é uma dessas estratégias. Gabriela, não vou investir nisso. Não quero. Não é importante o suficiente para mim. A minha pergunta que fica é: se você não vai impactar o seu cliente, quem vai impactar o seu cliente? Porque alguém vai, gente. Alguma confeiteira vai se vestir melhor do que de tênis e calça jeans cigarrete. Alguma cabeleireira vai se vestir melhor do que de t-shirt e short jeans rasgado. E ela vai impactar o cliente que era para ser seu. Escolha você impactar o seu cliente, entendendo a sua personalidade, trazendo isso à tona com segurança, entendendo o que você acha bonito e aumentando a sua autoestima, e entendendo o que faz você se aproximar dos seus objetivos, para que assim você capte mais clientes e ganhe mais dinheiro. Gente, como que funciona? Isso aqui foi 1h30 e hoje eu prometi para mim que eu não ia falar muito mais, tá? Porque tem vezes que eu falo 2h15 e eu já tô com a garganta cansada. Como que funciona a análise de estilos completa? Isso aqui foi uma amostra para a gente entender, para a gente ter dicas práticas e sair amanhã aplicando e transformando, de passos lentos, mas transformando a nossa imagem. Como que funciona a análise de estilos completa? A análise de estilos completa, a gente entende quais são os seus estilos, peças de roupas, sapatos, como eu disse, até mesmo maquiagens e cortes de cabelo, que tem a ver com você, que tem a ver com a sua personalidade, que você acha bonito, que vão atingir os seus objetivos e fazer você crescer na vida de forma mais rápida, de forma mais eficaz, e fazer com que você se sinta mais segura. Além de descobrir os seus estilos, melhorar a sua imagem e fazer você chegar até os seus objetivos de forma mais assertiva, a gente tem também a proporção corporal, que é entender o seu formato de corpo, as linhas que existem dentro dele, os volumes que existem dentro do seu corpo, olhando sempre para o que te incomoda, para o que você gosta, suavizando o que incomoda, valorizando o que você gosta e também buscando atingir os seus objetivos através do formato de roupa que você usa. Tanto a análise de estilos quanto a proporção corporal, elas servem para melhorar a nossa autoestima e fazer a gente alcançar os nossos objetivos. Gabriela, quanto custa análise de estilos e proporção corporal? Cada um custa R$500, separado. Nós fizemos hoje uma promoção para vocês até meia-noite, certo? Agora são 8 horas. Vocês têm 4 horinhas para comprar os dois, análise de estilos, proporção corporal, por R$800. Os dois juntos dariam 1.000. Até meia-noite vocês têm R$200 de desconto e ainda podem parcelar em 10 vezes sem juros. Só que é o seguinte, nós só temos 10 vagas para esses R$800 em até 10 vezes sem juros, certo? Gabriela, eu quero pensar mais. Você pode pensar mais sem problema. Só que eu sou uma consultora de imagem só. Eu não consigo atender muitas clientes, porque senão eu não faço o meu trabalho de uma forma boa. Então, nós demos outro prazo para vocês. A partir de meia-noite, análise de estilos e proporção corporal vai custar R$970.
Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão, sem juros também, mas você só tem até sexta-feira. Porque daí na sexta-feira eu fecho a minha agenda, atendo as clientes que eu agendei, para depois, lá para frente, a gente abrir novamente. Então, repassando para vocês, se você quer comprar análise de estilos e proporção corporal por R$ 800, você tem até hoje, meia-noite. E ainda pode parcelar em 10 vezes no cartão. Gabriela, qual que é o benefício de eu fazer análise de estilos e proporção corporal com você? A gente vai fazer 4 encontros, só nós duas, é totalmente personalizado para você. 4 encontros online, de 1h15 cada encontro. E depois que nós finalizamos, você não vai embora com as mãos ao vento. Você ainda vai ter uma consultora de imagem por 1 ano. Então, você vai ter esse acompanhamento por 1 ano, que eu vou dar para você via WhatsApp. A gente pode marcar reuniões, se você tiver muitas dúvidas e não conseguir satisfazer em mensagem de texto, em áudios. Então, além de descobrir seus estilos, entender o que valoriza seu corpo, ter esses 4 encontros, essas 4 sessões, você ainda tem 1 ano de acompanhamento comigo. Eu estou sempre à disposição em horário comercial, tirando dúvidas sobre compras, tirando dúvidas sobre combinações de cores, tirando dúvidas se você está à altura para ir nesse evento ou não. Esse 1 ano, você tem esses 365 dias e já está incluso dentro do valor de R$ 800, se você comprar análise de estilos e proporção corporal até hoje, meia-noite. Eu sempre falo o seguinte, só 1 ano de acompanhamento já vale os R$ 800 que você vai pagar. Porque todos os dias você vai ter uma profissional para tirar suas dúvidas quanto aos seus looks, certo? Então, a nossa oportunidade de R$ 800 é válida só até hoje, meia-noite. Finalizando o workshop, eu quero que vocês falem para mim o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. Foram 1h36 que a gente conversou, eu quero saber de vocês. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Se alguém puder abrir o microfone, puder escrever no chat, se tiver dúvida também. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu acho que vocês estão muito tímidas, hein, gente? Mas, se ninguém abrir o microfone, se ninguém mandar nada no chat, de qualquer forma, eu quero agradecer muito vocês. A Nath mandou, gostei muito, foi esclarecedor, mas nada como uma consultora te orientando durante 1 ano. É verdade, Nath, a gente se sente mais segura, né? E eu sempre falo o seguinte, eu não sou um ser superior, eu só sou profissional na minha área, né? Se, por exemplo, eu precisasse de deixa eu pensar, de uma advogada me orientando por 1 ano, eu ia me sentir muito mais segura naquele assunto. E é assim que eu quero que vocês se sintam, seguras, tá bom? Para terminar tudo isso, fez o seu investimento, você sair daqui com segurança de que você vai estar se vestindo bem, você vai chegar no fim desse 1 ano e vai pensar, gente, eu nem preciso mais da Gabriela, eu já sei me vestir sozinha. Você vai ter essa autoconfiança que eu quero que vocês tenham, certo? Quero agradecer muito vocês que participam. É muito gostoso ter essa interação. Quero dizer, gente, que é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento com vocês, de verdade. Eu sinto que eu cumpro o meu propósito quando eu consigo transformar a imagem de uma empreendedora. De verdade, gente, eu imagino que deva ser incrível transformar a imagem de grandes empreendedoras, mas não tem o mesmo valor do que transformar a imagem de uma empreendedora pequena, porque você sabe o que é ser uma empreendedora pequena. E para mim, isso é muito valoroso. Gente, eu digo isso do fundo do meu coração. Nath, vi que você mandou mais alguma coisa aqui. Muito grata, vou estudar o investimento. Vou aguardar você, tá, Nath? O desconto de R$ 200 até hoje, meia-noite. E para fechar por 970 até sexta-feira. Edna, você levantou a sua mão? Você consegue abrir seu microfone? Ou foi por engano?
Eu acho que a Edna levantou. Consegue, Edna? Estou te ouvindo, pode falar. Boa noite, tudo bem? Tudo Gabriela? bem. Eu tenho uma dificuldade de me posicionar na forma de estar me vestindo em relação ao meu trabalho, entendeu? Eu vejo que eu gosto muito do dramático, gosto muito de cores, mas tem um toque do clássico também. Só que eu tenho um ateliê de moda, eu trabalho com costura sob medidas e eu tenho dificuldade de estar me vestindo para transmitir uma autoralidade para a minha cliente. E, além de tudo, tem um agravante. Eu estou acima do peso, criei uma gordurinha abdominal que está me incomodando no momento. Eu tenho certeza que se eu continuar focada no fator de emagrecimento, eu vou conseguir diminuir para voltar o meu formato ampulheta. Mas, no momento, eu não estou conseguindo me sentir segura, entendeu? O que você me indicaria para eu estar melhorando aí essa imagem? Hoje eu só estou vestindo jeans e camiseta. O que a gente tem que pensar? Que se ser, eu vou falar de uma forma com todo respeito e carinho, né? Se ser gorda fosse um fator para se vestir mal, todas as magras se vestiriam bem. Você concorda comigo? E todas as magras se vestem bem. Você está um pouquinho acima do peso, como você disse, com uma gordurinha abdominal? Talvez esteja. Só que isso não é um fator para você se vestir mal, certo? Porque se ser magra fosse um fator para se vestir bem, todas as magras se vestiriam bem. O que a gente tem que ver para você, Edna? O que está te incomodando? Primeiro lugar, entender que hoje você está com esse corpinho, hoje você está com gordurinha abdominal, e é assim que você está até que você volte ao corpo anterior. Aceitando esse corpo, buscando se amar da forma que você está, você vai entrar para o conhecimento. O que disfarça esse abdômen? Vou te dar 3 dicas rapidinho, tá? A primeira é monocromia. O que é monocromia? Usar a mesma cor em cima e a mesma cor na parte de baixo. Por quê? Isso você aprende lá em proporção corporal. Quando a gente tem a mesma cor em cima, a mesma cor embaixo, em momento algum você cria uma linha horizontal. Então, você não se achata e nem fica ainda mais larga, ainda mais gordinha. Usar a mesma cor em cima, a mesma cor embaixo, então, cria uma linha vertical e faz você parecer mais magra e mais alta. Primeira dica. Segunda dica, evitar calça de cintura baixa. Eu não sei a sua altura, e é por isso que se faria, né, tão necessário você fazer a proporção corporal, porque a gente tem que olhar as suas características, se você é alta, se você é baixinha, qual é a sua altura para entender isso. Mais uma dica mais genérica é evitar as calças de cintura baixa. Opte pelas calças de cintura alta, que além de alongar as pernas, geralmente dão uma murchadinha na barriga e não trazem tanta atenção para essa parte que está mais saliente. Terceira dica é evitar tudo que traz atenção para essa região. Então, por exemplo, você vai usar um sapato mais colorido, já que você gosta, uma manga, uma blusa que tenha mais, que traga mais atenção na parte de cima, para não trazer atenção para o abdômen. Nada vai disfarçar 100% o seu abdômen. Mas lembra que a consultoria de imagem, ela é uma ilusão de ótica? Então, a gente tira a atenção do abdômen e traz para a parte de cima do corpo, seja para um colar grande, seja para uma manga volumosa, para uma blusa que tem estampa na parte de cima, ou para a parte de baixo do corpo, tirando a atenção do abdômen e trazendo para o sapato, para a calça boca de sino, para a calça wide leg, tirando a atenção do abdômen. Ficou alguma dúvida nisso que eu te falei? Seu microfone está fechado. Não, entendi perfeitamente. Entendeu? E me ajudou bastante.
Ai, tomara que ajude mesmo. Hoje, eu gostei muito, sabe, do workshop, muito bom. Hoje eu não tenho condição de entrar, mas eu vou estar pensando na semana, ver o que eu consigo para desenvolver a forma de eu estar fazendo esse serviço com você, que foi muito bom, muito esclarecedor e é necessário, se faz necessário no meu trabalho, Sim, sim. Eu vai me fico ajudar muito muito. feliz, Edna, e eu espero que, de fato, você consiga aplicar no dia a dia, tá? Como eu te disse, nada disfarça 100% esse voluminho que você está tendo, mas a gente consegue muito melhorar a sua autoestima. Não até quando eu emagrecer, eu vou me vestir bem. Você precisa se amar, se sentir maravilhosa hoje. Então, aos poucos, ir transformando a sua imagem e com várias dicas que você consegue pegar lá no meu Instagram, que é @GabrielaButrinovski, de forma gratuita, eu tenho certeza que você já vai conseguir aplicar no dia a dia e melhorar a sua imagem, tá? Ok, obrigada. Eu que agradeço, você é muito querida. Alguém mais tem alguma dúvida, queira falar alguma coisa? Se ninguém quer falar mais nada, gente, de novo eu só quero agradecer por vocês terem ficado aqui comigo quase 2 horas, já já vai dar 2 horas. E dizer de novo que é um prazer imenso compartilhar meu conhecimento com vocês. Espero por vocês para a gente fazer a consultoria de estilo de vocês e de proporção corporal completa e juntas caminharmos por um ano e transformarmos essa imagem. Espero que vocês me sigam lá no Instagram, é @GabrielaButrinovski, o sobrenome é complicado, mas está ali na tela. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Quero agradecer muito e dizer um tchau, tchau para vocês, que vocês se cuidem, fiquem com Deus. E lembrem, gente, nós somos preciosas demais, maravilhosas demais, únicas, né, demais, para nos deixarmos de lado, tá? Para aceitarmos coisas pequenas, coisas que nós não merecemos. Então, assim como nós fugimos de relacionamentos ruins, a gente não vai aceitar uma imagem que não seja uma boa imagem para nós também, certo? Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora e até mais, gente. Muito obrigada mesmo e um grande beijo. Vou desligar agora. E a gravação vai estar no YouTube, tá? Até mais, se cuidem.